Sim, ok. Bem, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui à Biblioteca Arquiteto Cosmela Santana. Esta é a Biblioteca da Junta de Freguesia de Santo António, aqui em Lisboa. E esta tertúlia de hoje faz parte de uma iniciativa de divulgação de ciência que temos vindo a dinamizar já há algum tempo, onde tentamos sempre trazer um cientista, convidamos alguém da área das ciências que venha falar um bocadinho sobre aquilo que faz, sobre aquilo que estuda, e tendo também por base um livro que possa fazer aqui esta ponte entre biblioteca e ciência. A ideia desta tertúlia de hoje é, nós, para já, obviamente tenho que agradecer aqui à Diana Prata por ter aceitado aqui o nosso convite e por estar hoje connosco. E a ideia desta tertúlia é, de facto, que seja uma conversa, não só entre nós as duas, mas uma conversa entre todos os que estão aqui, eventualmente também quem se queira juntar a nós online, para que possamos trocar ideias e trocar perguntas e esclarecer. Se calhar às vezes as pessoas têm as suas próprias concepções, as suas dúvidas, e pode ser interessante ouvi-las diretamente e percebermos como é que podemos falar sobre estes assuntos mais ligados à ciência. Tá bem? Portanto, estejam à vontade também para intervir quando tiverem alguma questão. Basta fazer um sinal. E obviamente que vamos estar aqui numa boa conversa, espero eu. Okay? Já apresentei a Diana, quer dizer, não apresentei, agradeci só a sua presença. Também não vou fazer uma grande apresentação, porque normalmente eu gosto que sejam os próprios convidados a falarem um bocadinho sobre o seu percurso e sobre aquilo que estudam e sobre aquilo que investigam. Portanto, eu gostava de pedir à Diana que ela falasse um bocadinho sobre o seu percurso. Sei que ela tirou a licenciatura em Biologia, e que depois, a partir daí, houve qualquer coisa que a fez estudar mais a área das neurociências, não é? Virar mais aí para esse lado. Então, Então, obrigada pelo convite, Raquel. É um prazer estar aqui numa iniciativa deste tipo e em particular para falar do gene egoísta. Sim. Então, acerca do meu percurso, realmente escolhi Biologia. Na altura a medicina, como sempre, é sempre muito mais popular, mas eu senti que a curiosidade que me possuía sobre os fenómenos biológicos era maior. Mas também sempre soube que queria juntar à área da psicologia esta biologia. E na altura, há 20 anos, não havia mestrados em neurociências, nem coisas... Os nomes como psicofisiologia, nomes que mostravam as duas áreas, não eram assim muito comuns. E, portanto, decidi Biologia, depois meti-me então na área do comportamento e do cérebro, depois de tirar a licenciatura num doutoramento que fiz no Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência do King's College London, apoiada pela nossa grande FCT, que apoiou muitos estudantes na altura e continua a apoiar. E fiquei lá 12 anos dedicada a essa junção entre as duas áreas. E voltei para Portugal há cerca de 7 anos já. E aí montei um laboratório, continuando essa junção. E há cada vez mais este tipo de trabalho, este tipo de laboratórios muito interdisciplinar, mas continuam a não ser os mais comuns. Portanto, acho que é uma plataforma interessante. Portanto, nós temos agora uma equipa de 15, 20 pessoas. Já agora, no caso do seu laboratório, que disciplinas então é que junta? É que juntamos depois. Portanto, as grandes áreas é um bocado tipo Biologia, Psiquiatria, Psicologia, Psiquiatria, os psis, não é? Com os bios, com a Biologia. Mas juntamos a biologia, nomeadamente genética, proteómica, engenharia biomédica é algo muito presente em nós, e aliás no nosso instituto, é o Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, portanto estamos rodeados de engenheiros, o que é ótimo, e é ótimo que nós queremos usar essas técnicas, queremos olhar para o cérebro, queremos olhar para dentro do corpo, para começar a medir coisas e entender as coisas de forma objetiva, não é? Portanto, não tanto como a abordagem da psicologia das humanidades, mais sociológica, mas uma abordagem mais ciência o mais exata possível,
que esteja ao nosso alcance, mais quantitativa, mais objetiva. E para isso precisamos de saber trabalhar com neuroimagiologia, aqueles scanners grandes dos hospitais, tipo TACs. Precisamos trabalhar com EEGs, aquelas touquinhas com elétricos, com ECGs, para medir o comportamento também do coração, a transpiração da pele, quanto é que a nossa pupila dilata, para onde é que os nossos olhos preferem olhar, todos estes sinais biológicos do nosso corpo. E o que fazemos muitas vezes é pôr os nossos participantes, os nossos cobaias, são sempre humanos, só trabalhamos com humanos, pô-los à frente de estímulos, de tarefas, pedimos eles para pensarem, para escolherem se querem, por exemplo, cooperar ou competir num determinado dilema social, perguntar-lhes se reconhecem que aquela emoção é autêntica, aquele riso, por exemplo, é autêntico ou é fingido, ou que emoção é que está na cara que estão a ver à frente. Coisas desse tipo. Vamos a ver filmes com diferentes tipos de caráter emocional, enquanto fazemos essas medidas. Portanto, e depois associamos esse tipo de medidas com a variabilidade genética da nossa amostra de pessoas. Portanto, a nossa equipa neste momento tem biólogos, engenheiros, biomédicos, cientistas de dados, data scientists, pessoas da área da farmácia também, porque nós usamos também manipulação farmacológica. Portanto, se eu quero saber que papel tem a oxitocina num determinado processo cognitivo, eu posso escolher aumentar um pouco os níveis naquele momento, ou baixar, e ver o que acontece. Temos também uma antropóloga no nosso grupo, portanto também temos estendido assim as mãos a áreas um bocadinho mais distantes. Sim, isso é interessante, essa interdisciplinaridade, não é? Às vezes nós temos uma ideia de que se calhar os investigadores acabam por afunilar às vezes muito o seu objeto de estudo, não é? E aquilo que fazem acaba por ser assim uma coisa muito, muito específica, mas acho que é muito interessante ver assim uma interdisciplinaridade que mostra as várias perspectivas, não é? Os vários ângulos de uma questão e tente abarcar essas várias perspectivas. Sem dúvida, e o que eu gosto de dizer aos meus alunos, ou membros do laboratório que estão recém-chegados, é que eu quero mesmo que vocês fiquem com uma crise de identidade. Entram aqui engenheiros ou psicólogos, mas saiam neurocientistas interdisciplinares e não sabem bem chamar-se a si próprios já. Porque é mesmo isso que acontece, eles depois aprendem tanto uns com os outros que de modo a ficarem cada vez mais polivalentes e sim. Portanto, essa crise de identidade é boa neste tipo de investigação. Ok, então e atualmente qual é que é o trabalho, não é? Qual é que é a pergunta que querem responder? Sim, então nós temos dois ramos no laboratório. Um é mais preocupado com os mecanismos, mais para as pessoas mais curiosas, sobre como é que este comportamento funciona a nível das suas origens, não é? Que genes é que estão envolvidos, que áreas do cérebro, que neurotransmissores. E o outro é mais translacional, é mais aplicável. No outro queremos ajudar psiquiatras e neuroradiologistas e neurologistas a diagnosticar doenças deste tipo. Lá está, com métodos mais objetivos e mais quantitativos do que é feito normalmente. Portanto, quase todas as áreas da medicina há muito recurso a métodos quantitativos, análises de sangue, exames que têm um output numérico, mas nestas áreas que eu acabei de falar não há muito, é tudo ainda muito a olho, muito observacional, dos sintomas das pessoas, e há uma corrente, obviamente, mundial, mas em que nós queremos participar, que é tentar utilizar estas técnicas de examinar o corpo de forma a dar informação sobre o cérebro e daí esperar que esses ramos da medicina consigam depois encontrar alternativas, quer farmacológicas ou psicoterapêuticas que possam ajudar. Mas aqui, só para dar um exemplo, utilizando a inteligência artificial, em que eu consigo pôr a máquina, não é, identificar um padrão discriminatório entre pessoas que têm uma determinada doença e pessoas que têm outra doença, que à primeira vista são muito parecidas e que às vezes precisa de anos até o médico conseguir distingui-las e perceber qual é a medicação correta,
mas nós usando a máquina, estatisticamente, conseguimos que ela nos diga, aprendendo com dados, qual é que será a doença mais provável do próximo paciente que vier. Isto são métodos que nós estamos a usar. Portanto, aqui não tentamos encontrar a origem da doença, nem nada, mas queremos é que seja uma ferramenta que funcione. Portanto, tenha assim um grau de acurácia, como nós dizemos, sensibilidade, especificidade, nos 90 e tal %, e que possa ser usado nos hospitais. O primeiro ramo que eu disse é o ramo, se calhar tem mais a ver com este livro, e portanto vamos falar mais dele agora, mas que é, por exemplo, nós estamos muito interessados no comportamento social. O que é que faz as pessoas escolherem cooperar, ser altruístas versus serem egoístas? E o que é que faz algumas pessoas empatizarem mais com as outras e outras menos? Por exemplo, o exemplo de uma pessoa com traços altos de psicopatia tem mais dificuldade na empatia emocional, não consegue tanto sentir as emoções dos outros e, portanto, não é tão sensível à tristeza, por exemplo, dos outros, embora possa ter uma empatia cognitiva muito alta, que é entender o que é que os outros vão ficar a pensar com determinada situação ou com aquilo que eu vou fazer, etc. Uma pessoa com traços de autismo altos terá mais dificuldade nesta última, de empatia cognitiva, de entender a percepção das outras pessoas, do mundo à sua volta, as intenções, os pensamentos, as emoções dos outros, mas pode não ter dificuldade em empatia emocional, portanto, até a empatia se divide, não é? E isto aqui é o trabalho ótimo das pessoas da psicologia que tentaram pôr em caixinhas, analisar, ser reducionistas nesta descrição disto que é o nosso cérebro, o nosso comportamento, não é? É super complexo, mas aí o trabalho dos psicólogos foi fenomenal nas últimas décadas. Tentaram mesmo dividir o nosso pensamento, a nossa atividade cerebral nestas caixinhas, nestas categorias que chamamos de processos cognitivos, emocionais, percepcionais. E depois o papel do biólogo é tentar perceber qual é a origem biológica destes processos cognitivos. O que é que eles precisam para acontecer? Que neurotransmissores? Onde no cérebro é que eles estão a trabalhar? Que fatores ambientais é que podem mudar esse trabalho, não é? As drogas recreativas sabemos que mudam esse funcionamento, mas experiências traumáticas também podem mudar, o stress crónico, o stress agudo, completamente diferente, estes dois. E até também depois a vulnerabilidade genética que cada um carrega. Portanto, carregamos uma mistura, uma constelação de mutações genéticas que nos podem dar mais suscetibilidade a sofrer determinadas doenças, se tivermos mesmo muito azar, mas mesmo sem chegar à doença, nós todos somos muito diferentes em muita coisa, né? E sabemos que isso não depende só do ambiente, como éramos levados a crer. Nascemos mesmo já com uma dose com as cartas com que podemos jogar mais tarde. E isso também é engraçado, é olhar para esse antecedente biológico, as causas biológicas do comportamento, genéticas, que são menos intuitivas no dia-a-dia. Nós pensamos, a forma como eu vou educar o meu filho é que vai determinar como ele vai ser, os gostos que vai ter, as motivações, os skills, as capacidades, mas não é bem assim, é sempre uma conversa entre o ambiente e a genética. Pronto, e isso é o que nos interessa. Sim. Aqui no laboratório. Algum tipo de comportamento em que vocês se foquem mais, a estudar determinados tipos de comportamento? Ou uma coisa mais sim, como eu li brevemente, o comportamento social é particularmente interessante. Primeiro porque eu acho que foi relegado, o seu estudo foi relegado para mais tarde. Estudou-se muito inteligência, na década de 70, memória, e a inteligência emocional veio mais tarde. Os próprios sintomas sociais dos doentes com psiquiatria não são ainda nada bem estudados, melhorados, sim. Estudados, com a medicação que existe hoje em dia. E é uma pena, porque quando depois vamos ver o que é mais importante na vida das pessoas realmente para as fazer felizes, e também uma das causas maiores ou um dos agravantes maiores para muitas doenças psiquiátricas
E também uma das consequências piores dessas doenças está tudo na dimensão social. A dimensão social é realmente o mais importante para sermos felizes, ponto. E, por acaso é uma coisa que não se fala muito, acho eu. E que, ou não se quer admitir que nós dependemos muito uns dos outros para ser felizes, não é? Mas isto é visto a vários níveis, em vários estudos que foram feitos, inclusive estudos muito diretos, em que se pergunta a pessoas que estão na cama da morte, o que é que gostariam de ter mudado mais, não é? E elas dizem sempre, gostaria de ter estado mais com as pessoas que gosto, as pessoas eram queridas, nunca dizem que gostaria de ter trabalhado mais naquele projeto. Portanto, é tão importante e nós não entendemos bem as bases biológicas e, portanto, também não podemos ajudar as pessoas mesmo a melhorar a sua vivência social, a dar-lhe mais relevo. Por exemplo, com atividades que aumentem a produção de oxitocina, que é uma hormona que nós estudamos bastante, que é muito central aqui na cognição social, com atividades em que haja toque, sabemos que isso aumente e é uma hormona que fortalece as ligações e logo tem esse impacto que nós sabemos que nos faz mais felizes. Como também, conhecendo melhor estes mecanismos, conseguimos ajudar as pessoas que realmente sofrem de doenças incapacitantes, não é? Sintomas sociais há em várias, mas autismo, como sabemos, esquizofrenia, depressão, ansiedade, psicopatia, quer assumamos que é uma doença ou não, ou comportamento antissocial. Social é mesmo muito importante, pronto, e nós achamos que é um local um foco de interesse, além de interessante, sim, realmente útil. Sim. Não sei se alguém for tendo alguma pergunta para fazer, não se esqueçam de levantando a mão, está bem? Mas então, passando aqui para o nosso livro, que nós temos aqui, que é o Gênio Egoísta, foi escrito pelo Richard Dawkins, já há alguns anos, em 1976, estávamos ainda há pouco a comentar isso. Na altura acho que foi qualquer coisa completamente diferente daquilo que existia até então. E neste livro o Richard Dawkins essencialmente apresenta aqui a sua teoria, não é? Ele vai se calhar um bocadinho além da teoria da evolução, e diz que na realidade o motor evolutivo ou a unidade elementar da evolução será o gene e não o indivíduo ou um organismo que faz então esse processo evolutivo das espécies. E mais do que isso, ele diz também que os genes basicamente estão... O objetivo é um gene perpetuar-se a si próprio, não é? A si, ou enfim, às suas réplicas no tempo, que ele foi capaz de produzir máquinas, que são então os organismos, não é? Ou nós, se quisermos chamar assim, com o único objetivo de se perpetuarem eles próprios, os genes, não é? É um bocadinho isto que ele diz. E deste ponto de vista, então, daí ele dizer que é o gene egoísta, não é? Porque o objetivo do gene, então, não será, se calhar, por atribuir determinadas características aos organismos, mas a função do gene última é ela própria, não é? Em função dele próprio, não é? Se calhar será por aí essa atribuição desse nome de egoísta. Sim, e daí ele realmente utiliza o nome dessa forma, não é? Que o gene é a unidade de replicação, portanto, nós para termos evolução temos que ter replicação e seleção, e mutação também antes. Mas o gene utiliza veículos para se propagar, e esses veículos são as plantas, os fungos, as pessoas. Podem ser os vírus também? Exatamente. ou se conseguirem propagar-se, mas sim, mesmo assim utilizam, não é? Sim. Aí, quando são vírus, não têm o objetivo de que haja uma sobrevivência maior e maior taxa de reprodução do seu veículo. O que eles querem mesmo é saltar de um veículo para o outro e aproveitar só durante tirar ali umas férias, não é? Não é cuidar da casa para a vida toda.
E isso é mais uma ideia que encaixa com a teoria do Dawkins, não é? Que a prioridade está na replicação do gene. E o gene pode utilizar os veículos como bem entender. Há uns genes que se especializam em cuidar deles, torná-los mais saudáveis ou torná-los mais reprodutíveis. Mandam na atração sexual, por exemplo, não é? Sim. Ou mandam na nossa tendência, lá está, para criar, para produzir oxitocina e que nos leva a amamentar mais, que nos leva a cuidar mais do nosso bebê, fazer mais ligação, ou que no orgasmo também nos leva a ligar-nos mais ao nosso parceiro e daí a ter uma vida mais saudável e fazer mais bebés. Mas são os genes que estão a comandar estas coisas. São estratégias diferentes. Os genes vão ter estratégias diferentes, mas o que o Dawkins enaltece é que pensar nesta unidade de replicação e de seleção como sendo o gene explica mais coisas, não é? Explica mais fenómenos, lá está, explica mais estratégias diferentes do que o pensar que essa unidade de replicação é o organismo. Depois, pronto, para os mais estudiosos da matéria, abre aqui um parênteses, que a unidade de seleção tanto pode ser vista como sendo o gene, como sendo o indivíduo, ou o veículo, porque é verdade que quem faz coisas é o veículo, não é? E então ele é que se vai pôr à mercê do ambiente, e ele é que vai ser selecionado ou não, vai morrer ou não, mas é apenas um passo do próprio gene. O gene, na verdade, é que vai se reproduzir e morrer ou não, através de criar esse seu veículo. O veículo é que vai fazer coisas, o gene está lá escondido, o gene não é como se não falasse, não é? Sim, vai pôr o mostra, veículo a falar. Mas às tantas não acaba por ser uma coisa um bocado determinista ou redutora, não é? Porque dá um bocado a ideia de que às tantas estamos completamente ao comando, ou melhor, pelo contrário, os nossos genes estão completamente ao nosso comando, não é? E tudo o que... Ao contrário, exatamente. E, portanto, tudo o que nós fazemos porque isso está determinado geneticamente. Mas isso é mesmo assim ou não é bem? Na verdade, o Dawkins é um reducionista porque tenta entender toda a evolução em partes mais pequeninas, partindo dos problemas, e chega até ao gene, que é uma molécula. É um materialista também, porque entende a evolução como fenómenos biológicos, por sua vez dão fenómenos psicológicos, mas não que sejam que a evolução tenha um design sobrenatural, não é? Ou espírito. Mas não é um determinista, porque ele reconhece, tal como qualquer biólogo, assim, digno, que a evolução dá-se sempre com um diálogo entre os genes e o ambiente. Os genes tentam reproduzir-se o máximo que podem, no maior tempo que podem, nesse ambiente, mas não podem ignorar o ambiente. Por isso é que os genes têm que criar veículos muito diferentes, cada um que ocupe o seu nicho no ambiente para que os genes se consigam replicar melhor, não é? Portanto, ele sabe que tem que ter um diálogo. Nesse sentido, não é determinista. E, além disso, podemos até ver a coisa de uma forma que eu acho interessante, que é que, reparem, nós, como seres humanos, já estamos a fazer um bocado a gafe que acabou de dizer. Sim. Que já estamos até a mandar um bocado nos nossos genes. Já estamos a usar contraceptivos. Isto é o pior que podíamos fazer aos nossos genes, não é? Sim. E como é que conseguimos fazer isso? É irónico, não é? Porque os nossos genes criaram esta máquina, o nosso corpo, com o nosso cérebro, criaram mesmo racionalidade, portanto somos, na nossa espécie, mais racionais do que todas as espécies anteriores, e com essa racionalidade veio um entendimento de nós próprios
investigar o que é que está dentro das nossas células, perceber que estão lá os tais genes que mandam nisto tudo, que sempre mandaram nisto tudo, porque surgiram uma sopa primitiva, não é? Primeiras moléculas, tudo que se replica no ambiente e depois é selecionado evolui. Portanto, sem dúvida que eles inconscientemente, os genes, claro, é que chegaram aqui. Mas criaram uma máquina que acabou por conseguir olhar para eles e perceber como é que eles funcionam. E através dessa racionalidade, não é? Criaram uma máquina tão racional, que os genes queriam que essa máquina racional usasse essa racionalidade para quê? Para justamente se adequar mais ao ambiente, portanto, fazer aquele diálogo melhor, ser mais flexível, construir casas, agricultura, etc. Colaborar com outros. É preciso uma certa racionalidade para isso, para melhorar a defesa, melhorar a caça ao alimento, tudo. Mas depois acabou por... Foi longe demais, não é? Porque criou também uma racionalidade que permitiu a estes veículos rebeliarem-se contra... Sim, revoltarem-se. Revoltarem-se contra os próprios genes. E daí temos comportamentos, por exemplo, que diminuem... Pode-se dizer que chegam mesmo a diminuir, não só através da contracepção, mas a diminuir a reprodução dos genes, como... Por exemplo, o controle inibitório que nós temos quando somos adultos, em crianças não tanto, de não começarmos a ter relações sexuais com qualquer pessoa, ou não seguirmos certos impulsos que seriam bons para os genes. Mas a contracepção é talvez o melhor exemplo disso, em que nós conseguimos ir contra eles. Portanto, há mesmo uma competição, neste caso, entre os genes e o veículo. Não é? Começa a haver que é interessante. E vamos ver onde é que isto vai dar. Será que entretanto, com esta, enfim, com a própria evolução da espécie humana e de todas as civilizações, não é? Daquilo que foi construindo culturalmente, não é? Será que essa construção cultural também vai contribuir para ou melhor, será que essa construção cultural vai tendo cada vez mais peso naquilo que nós fazemos, no nosso comportamento, e se calhar a ação dos genes, será que pode começar a diminuir um bocadinho, ou isso não é possível? Pois, isso é uma boa questão. Eu acho que mesmo, a minha intuição é que mesmo assim os genes vão continuar a ganhar, mas vai havendo esta tentativa. E até me faz lembrar o medo que nós temos que a inteligência artificial comece a tomar conta de nós, não é? Sim. A contrariar-nos nos nossos desejos. É como aqui o veículo que também ficou inteligente, demasiado inteligente, e começa a contrariar os seus criadores. Mas eu acho que temos vários exemplos. Temos pessoas que fazem greve de fome, que se arriscam a morrer por uma causa social, não necessariamente para salvar um familiar ou um amigo, não é? Temos exemplos, temos, sei lá, até a homossexualidade, que também não é assim bem ainda explicada ou muito objetivamente por fenómenos, né? Por exemplo, o Richard Dawkins acho que acredita que teriam, portanto, eles próprios não reproduziriam os seus genes, mas ajudavam a reproduzir os genes das irmãs e dos irmãos. Portanto, mas isso não está ainda muito assente. Mas, portanto, vamos tendo exemplos, não é? De coisas que não funcionam exatamente como os genes gostariam. Sim, mas mesmo assim a grande maioria funciona, portanto, acho que... olha, os vírus, por exemplo, agora o Covid, também são genes a tentar competir com outros genes e utilizar os veículos e reproduzirem-se, e nós estamos também a dificultar-lhes o trabalho. Ok. Não há perguntas? Então, pode ser ali a... Qual é o papel do meio? Do meio. Qual é a importância do meio no nosso desenvolvimento, nas nossas decisões? Claro que somos muito determinados é sempre o binómio, não é? Genética e ambiente, mas será que hoje em dia não se consegue ir um bocadinho mais além e perceber, ou depende do contexto, depende da pessoa, depende de vários fatores, mas será que já se foi um bocadinho mais longe a perceber o que é que nos determina mais? A pergunta do que é que nos determina mais é difícil de ser respondida para o geral,
de todo o nosso comportamento ou mesmo do funcionamento dos nossos órgãos, da nossa vida, não é? Então, lá está, temos que ser reducionistas e olhamos, no meu caso, que lido mais com o comportamento, os processos cognitivos que estão na origem dos comportamentos, um a um. Portanto, nós sabemos que há processos cognitivos que são mais dependentes da variabilidade genética das pessoas do que da variabilidade ambiental a que elas são expostas. Posso dar um exemplo, por exemplo, a inteligência está aí nos 60%, 70% dependente dos nossos genes. A esquizofrenia está aí nos 80%. A depressão já está nos 50%. Sim. Sim, mas podemos olhar para este propósito, são na mesma traços. Nestas doenças é como se fosse um traço que vai longe demais. Portanto, temos o traço da esquizotipia. Portanto, todos nós estamos mais para lá, mais para cá da esquizotipia. Quando estamos muito mais para lá, começamos a ter sintomas incapacitantes que já são diagnosticados de esquizofrenia. Portanto, nós vemos cada vez mais as doenças psiquiátricas como um contínuo, como o extremo de um contínuo. Só para relacionar os dois conceitos, não é? Mas, tanto estudamos a irritabilidade, que é quanto é que a variabilidade genética na população explica a presença daquela doença, ou a variabilidade do traço. Portanto, tanto estudamos o extremo como o traço, em termos de irritabilidade. E a forma como nós chegamos a uma percentagem de irritabilidade, que se traduz para hereditariedade em português, é comparando pares de gêmeos. Nós sabemos que há gêmeos que são totalmente idênticos, há outros que são metade, não é? E como os gêmeos normalmente vivem, ambos os tipos de pares partilham o ambiente. Casa dos pais, tem também a educação. E quando nós vemos que há muito mais concordância entre, por exemplo, para não estar a dizer inteligência outra vez, neuroticismo, que é um traço de personalidade, ou presença de esquizofrenia mesmo. Quando há mais concordância entre os gêmeos idênticos e menos entre os não idênticos, como estamos a controlar o ambiente, porque ambos partilham o ambiente da mesma forma entre si, então é porque há aqui qualquer coisa genética, não é? Estes são trabalhos altamente estatísticos, isto não é nada por intuição, porque acho que por intuição nós até tendemos a crer que o ambiente molda mais o nosso comportamento. Portanto, isto foi tudo... é muito recente. Há alguma situação em que o ambiente molda mais? Sim, por exemplo, há duas... a depressão, na depressão, o ambiente parece ser um fator mais importante do que na esquizofrenia. Pronto, é mais... quando vamos comparar os gêmeos, não há uma diferença tão grande como no caso da esquizofrenia ou como no caso do autismo. Também se fazem estudos de adoção que também conseguem, não é? Obviamente, não é? As pessoas estiveram separadas, ver se elas depois coincidem nestas doenças ou nos traços, também se faz. Até nos distúrbios alimentares, a anorexia parece ser mais a genética e a bulimia mais ambiental, portanto, depender mais da publicidade, dos estigmas culturais. Portanto, sim, varia muito, varia imenso. Por exemplo, traços de personalidade em geral andam entre os 50% e 70% genéticos de hereditariedade. Certo? E nós, se calhar, pronto, se não tivéssemos estes estudos, diríamos que era 0, 10. Por isso é que não é muito intuitivo, mas está lá, pronto, quando vamos medir. Sim. E já agora, se calhar, e ao longo da vida, a influência do ambiente também pode ser variável, pode ter mais ou menos, influenciar mais ou menos o desenvolvimento desses traços? Isso é uma boa questão. Há uma diferença em relação, por exemplo, a crianças ou a adultos? O desenvolvimento de uma criança depois vai ter impacto naquilo que se reflete no adulto? Há várias formas de estudar essa interação entre as causas ambientais e as genéticas. Mas, portanto, não é fácil de responder também e vai depender de traço para traço.
mas temos que nos lembrar, não é, que nós, os nossos genes podem nos fazer escolher determinados ambientes, ou podem nos fazer modificar determinados ambientes. Aqui já temos aqui não é, um fator de confusão aqui para a nossa análise. E muitas vezes isto não é tido em conta. Há também uma ideia interessante, que é, quanto mais velhos somos, se eu vos perguntar, a hereditariedade, sei lá, do jeito para do jeito para a música, por exemplo, okay? Aumentará com a idade ou diminui? O que é que vocês acham? Portanto, a contribuição dos genes. Aumentará porquê? Se começar mais cedo, Percebo. apanha-se mais facilmente. Mais tarde é mais difícil, ou seja, se tiveres só uma disposição dos genes. Pois, por acaso não é bem por aí, mas a hereditariedade aumenta, porque, imagina, eu podia ter uns pais que não me deixavam tocar em instrumentos musicais, não ligavam, nunca me estimularam. Então eu nunca ia exprimir esses genes que levavam a esse fenótipo, como nós dizemos, esse comportamento, né? essa habilidade. E como ao longo da vida nós vamos tendo mais poder para criar as condições para esses genes se expressarem, então quando vamos a ver a hereditabilidade de certos traços mais tarde na vida, ela é maior. É contraintuitivo também, para ti não foi, por outra razão. Mas para outras pessoas é, porque estamos mais velhos, já tivemos mais ambiente em cima de nós e os genes são sempre os mesmos, não é? Mas, por exemplo, sim, de certa forma pode mudar durante a vida, sim. Sim. Vi aqui outra pergunta. Sim, tem a ver com, ele está a dizer, o gene como se fosse, eu agora não me lembro a palavra portuguesa, o puppeteer do veículo. Sim. E estava a dizer que era contraintuitivo o facto de nós usarmos contraceptivos. Mas, por outro lado, isso não pode ser mesmo uma manifestação do gene que, ao longo do tempo, a nossa esperança média de vida aumentou, a população aumentou, e o gene se percebe que há um limite. Há um limite que não pode ser ultrapassado, porque senão há uma autodestruição dos próprios veículos. Isso é um argumento interessante, que apoiaria a seleção de grupo. Ou seja, que os genes ou os indivíduos, organismos, trabalham ou... como é que eu ia dizer? Têm ações que são selecionadas pela natureza por aumentarem o fitness do grupo, na população, que é o grupo maior que podemos pensar, não é? Mas a seleção de grupo não é bem recebida pela maioria dos biólogos e não se crê que seja importante de todo, salvo raríssimas exceções. É difícil entrar nos detalhes, mas, por exemplo, quem estiver interessado, o Richard Dawkins luta muito essa questão com o Stephen Jay Gould, que é outro divulgador de biologia. E a verdade é que não explica muita coisa, portanto não está a acontecer. E seria difícil, isso tu estás a dizer, dos genes perceberem, não é? Não conhecemos... Uma inteligência inata do gene. Mas nós não conhecemos essa inteligência inata. Como sempre, sim. É um bom desafio. Mas, portanto, o Richard Dawkins diria que não seria por aí. Eu pensei que me ias dizer, que algumas pessoas podem até pensar, mas criando contracepção eu consigo melhorar o fitness dos filhos que vou ter, sendo menos, não é? Sim, isso pode ser uma vantagem, lá está, em que o organismo se está a adaptar ao ambiente. Por exemplo, se tem um ambiente em que não pode alimentar 8 filhos, poucos não é? recursos, não é? Pois, Sim. exatamente. Por exemplo. E os animais
têm muitas estratégias diferentes consoante o ambiente, não é? Sim. Os ratinhos têm várias ninhadas assim rápido e já sabem, é normal muitos filhotes morrerem, portanto a estratégia é mais reproduzir o mais Sim. possível, e outros animais são mais comedidos de forma... Mas mesmo assim nós tivemos milhares e milhares de anos em que o nosso ótimo era mais filhos do que um ou dois, não é? Que é o mais comum agora. Mas também E acho que as médias de vida muito mais curtas. é verdade, muito mais curto, mas já é graças à medicina que já estamos a... Já são ações nossas, dos seres humanos, que não se pode dizer que foram selecionadas, porque passou muito pouco tempo para isso. Portanto, não se pode dizer que são fenómenos que passaram pela seleção natural. Portanto, são fenómenos ainda muito conscientes, não é? E que estão mais não estão mais aqui na esfera dos memes, não é? Também é uma coisa... Sim, exato. E neste caso inventada, bastante original aqui do Richard Dawkins, neste livro. Ele tem uma sequela para este livro, que é o Extended Phenotype, ou Fenótipo Estendido, que nos faz refletir, que também é um conceito que foi ele que trouxe, embora seja conhecido. O que é o fenótipo estendido? É, por exemplo, o ninho que uma andorinha faz. Portanto, é algo que ela está a fazer. Portanto, nós dizemos que o fenótipo é a expressão dos genes. Portanto, ela tem genes que levam a fazer o ninho, como uma teia de uma aranha. E que depois vai ter um impacto ou não na seleção desse indivíduo, na sobrevivência e reprodução desse indivíduo, não é assim? Que depois tem um impacto na seleção dos genes. Portanto, os genes que fizeram as andorinhas fazer os ninhos multiplicaram-se mais, reproduziram-se mais na população. E este fenótipo estendido não tem que se reduzir a coisas físicas, no fundo. Tal como os fenótipos, tal como já falámos de comportamentos, traços cognitivos, são também coisas não físicas. E o meme além de ser um fenótipo estendido, porque o meme é uma coisa criada. Posso chamar o meme um conto. Não é, por exemplo, não é um objeto que eu vou fazer, como se fosse um ninho de andorinha, mas é um conto que eu vou contar e vou passar de geração em geração. Esse conto até pode ser super sofisticado, como o cristianismo. Teve uma reprodução enorme, não é? E de alguma forma tinha também uma utilidade qualquer, porque por isso é que foi selecionado. Portanto, o meme é uma unidade de replicação e seleção abstrato portanto, cultural, se quisermos, e tal como o gene é biológico. Porque estávamos a mencionar isto, tinhas-me falado de um... Sim, pois, pronto, e essas... Porque no fundo já é uma construção, não é? Não é só uma expressão de uma característica do organismo, mas é algo que o organismo faz exterior a si, não é? E Sim. que tem consequências e que pode ser, no caso do meme, não é? Que pode ser transmitido de geração em geração. Exatamente, Portanto, exatamente. Então, tem essa característica que os genes também têm, não é? Querem ser transmitidos de geração em geração, mas não são construções nossas, não é? Mas os memes, então, eu pensava, enfim, ainda não li o livro assim muito a fundo, mas pensava que ele aplicava isso apenas ao ser humano, não é? À espécie humana. Mas pode haver outras espécies que também fazem, lá está, o exemplo dos ninhos, não é? tenta sempre nunca fazer isso, nunca Sim, aplicar exatamente, sim, pode ser qualquer coisa. Mas o meme o fenótipo estendido é claro, não é? Nós vemos com os nossos olhos os ninhos das andorinhas e as casas que os humanos constroem. Mas um fenótipo estendido que seja um replicador também, e que vai ser selecionado, e que está na esfera do abstrato, já é um meme. Portanto, é engraçado como nós usamos meme para aqueles pequenos Sim, hoje em dia tem vídeos da internet, não é? Eles reproduzem-se imenso e são ideias, no fundo. E o Richard Dawkins
sim, catalogo o meme como qualquer tipo de ideia, da mais simples, como a linguagem, as palavras, o vocabulário, como sistemas complexos de ideias. E não sei, algo que tu me disseste fez lembrar do meme, acho que não foi com a contracepção, mas também poderíamos ver assim, por exemplo, uma ideia é um meme. A inteligência inata do género, existir ou não? A inteligência inata do género. Não, isso não. Mas se calhar foi daí, não é? Porque o que existe é que os memes são como, no fundo, são criados pelos genes, sempre, não é? Mas os memes conseguem reproduzir-se muito mais rápido, muito mais globalmente, espacialmente, e fazem com que nós possamos, já me recordo, fazem com que nós possamos evoluir no ambiente em que estamos de forma mais eficiente do que os próprios genes. De forma, ou seja, que faz com que os genes se consigam reproduzir e ser selecionados através de maior sobrevivência e reprodução dos seus veículos, mas agora de outra forma, de uma forma mais eficiente. Portanto, seria qualquer coisa que, do ponto de vista evolutivo, já é melhor, entre aspas, do que um gene, ou não? Sim, é como um acrescento, não é? Porque eu posso passar ideias que me favorecem ao longo das gerações, por exemplo, como cozinhar, como construir uma casa, como cozinhar alimentos. Isto são memes que eu vou transmitir para melhorar a minha sobrevivência, mas não precisei de ter isso a ser codificado pelos meus genes. Portanto, quando perguntou há bocado sobre como é que o ambiente pode ser... pronto, os próprios genes arranjaram maneira, não é, que os veículos fossem flexíveis, fossem criativos com estes memes, de forma a trazer o benefício do ambiente para a sua reprodução. O que é que são memes? São comportamentos passados para as gerações? Sim, são ideias. O mais fácil é pensar em ideias. Como se fossem crenças familiares ou... Sim. Culturalmente. Na época do Natal, Não é preciso reprodução. Não são passadas culturalmente, não são aprendidas, são comportamentos inatos. Por exemplo, Não necessariamente. uma aranha aprende com quem a fazer a teia. Outra aranha? Não, e é instintivo. Mas aí está mais próximo do gene. O meme é uma ideia, é algo que foi criado... isso é uma questão, não sei se conseguimos misturar os dois conceitos, mas recordo-me que o Richard Dawkins, pelo menos, define bem o meme como sendo uma ideia, não precisa de ser instintiva nesse sentido. Pode ser criada. Sim, eu acho que ele diz mesmo que é uma coisa consciente. Sim, consciente, sim. Pronto. Então ele divide mesmo das outras coisas. As outras são fenótipos estendidos, que também passam de geração em geração, mas já estão muito codificadas nos genes. Não é preciso vir à consciência. Comer este alimento e não comer aquele. Sem ser aprendido. Sim, se tiver sido a seleção natural que levou certas pessoas a comer, por exemplo, um alimento muito azedo, nós não queremos comer, não é? Um doce, sim. Isso foi a seleção natural, não é consciente, não é um meme, não foi passado culturalmente, não é? Foi passado através dos genes, com a morte daqueles veículos que tinham genes que gostavam de coisas azedas, morreram, ficaram só as pessoas que gostavam das coisas doces. Enquanto que o meme é uma adaptação, pode ser de uma geração para a outra, quase, que melhora, em geral, melhora a vida das pessoas, portanto tem que ter algo que leve à sua seleção, não pode ser uma ideia péssima, porque senão não se reproduz, não é? Portanto, é uma invenção excelente, não é? Que no fundo, não vou só dizer que os humanos têm, não é? Porque há muitos animais que têm consciência. Lá está. Portanto, os chimpanzés também se ensinam uns aos outros como tirar formigas de um formigueiro com o pauzinho. Isso são pertinozes, pronto. E aí precisaríamos dizer se é uma coisa instintiva ou não, mas esses comportamentos
Por exemplo, eu apostaria que são aprendidos, que são deles olharem para os pais fazerem. Com instrumentos, exatamente. Sim, isso já é um meme. Né? Pode ir daí até uma religião. Sim, entretanto, nós tínhamos aqui uma questão também. É mais Força. ou menos o cimento também, por favor. Só para ver se eu entendi bem, a tese é então que os genes determinam a maior parte dos nossos comportamentos, mesmo sociais. Os genes, dizer que os genes determinam é puxado. Os sociólogos odeiam isso e os biólogos também não gostam. Portanto, eu nunca usaria essa palavra. E ainda por cima porque induz muito em erro e põe estes dois grupos a lutarem imenso uns contra os outros. Portanto, eu diria que os genes influenciam, os genes criam suscetibilidade para, criam predisposição para. Estás a ver? Eu posso ter genes para ser muito alta, mas se eu não comer bem em criança, eu nunca vou ser alta. E a hereditariedade da altura é pai nos 80%. E nós sabemos, não é só olhar para as pessoas, filhas de pais altos, ficam mais altas, não sei o quê, não é? E isso acontece tanto com os traços psicológicos. Mas o ambiente, eu não posso dizer que o gene determina. Agora, isto é para a maior parte das coisas. Vais-me dizer, mas há doença, por exemplo, Huntington's disease é a única doença que tem um grande quadro de sintomas mentais, neurológicos, em que é apenas preciso teres um gene, uma mutação, para ter a doença, certo? Podes tê-la mais grave ou menos grave, conforme tenhas uma ou duas mutações, mas... e aqui a hereditariedade disto é 100%. Portanto, não depende nada do ambiente. Mas é mais raro. Nos comportamentos sociais, usou a palavra veículo, os genes determinam o nosso veículo. Isso é para nós, não é específico. Mas comportamentos sociais, nós, por exemplo, se olharmos para uma pessoa viver num sistema feudal durante a época medieval. Época quê, desculpa? Durante a época medieval. Medieval. A maneira dela de percepcionar a realidade e de se relacionar com, ou seja, os seus comportamentos dentro da sociedade em que está inserida é completamente diferente de uma pessoa e não sei, acho que em 500 anos não há uma evolução assim significativa, não é? A nível de cérebro. Ou seja, podemos dizer que os veículos são muito, muito idênticos. Ou seja, aí podemos... E os memes é que são diferentes. Aí eu acho que é muito humano e é a cultura que se vive. É isso. Porque aí nesses regimes feudais as pessoas nem questionavam a autoridade do senhorio e eram tão ignorantes e a tentar sobreviver. Eu acho que aí, nessas sociedades, não é? O meio pesa muito. O contexto social, a aprendizagem, a cultura da pessoa, a escolaridade. Ainda hoje isso acontece, não é? Sim, sim. Movemos todos numa textura social. Ou seja, não poderá ser, em vez de que os genes criou o veículo e comportamentos para esse veículo, que o gene criou um veículo capaz, ou seja, capaz de possuir uma psique e uma personalidade, sim, pode ser influenciada pelos genes, mas a partir daí já é totalmente independente. A partir daí consegue criar revoluções, pensar de maneira diferente conforme os Independente dos genes. Aí é que eu discordaria. Há mesmo essa predisposição para trabalhar com outras pessoas. Mais exemplos que tu acabaste de dar agora. Comportamentos. Sim, isso... Porque é dizer que isso é independente dos nossos genes, percebes? Nós já sabemos que os genes estão presentes, portanto, influenciam, tal como influenciam a minha altura, a minha predisposição para ser alta ou baixa, influenciam a minha predisposição para ser mais colaborativo ou menos, mais neurótico ou menos, mais egoísta ou menos, pronto, etc. Isso tem influência. Para ser neurótica ou para ser menos cooperativa, mas, no entanto, ter um nível de pressão social tão grande, todos nós estamos attuned, ligados a isso, que leva mesmo assim a uma coerção para ser
Ou seja, esta parte Sem dúvida. que agimos sobre a nossa predisposição, isso aí é independente dos géneros. Sim, se A quiser. parte de nos dar a inteligência, de nos dar o veículo. Sim, é o que ela dizia, é controlar o meio, é tentar adaptar-nos ao meio e tentar... E depois o meio não controlem influencia-nos o a meio, nós. mas sim, nós, os géneros não controlem o nosso comportamento totalmente, mas que nos deem a capacidade e a inteligência de nos adaptarmos ao meio e sobrevivermos melhor com isso. Sim, e esse meio depois vai fazer uma pressão seletiva diferente para os próprios genes. Portanto, nós ao influenciarmos o meio, estamos também a influenciar a seleção dos próprios genes. E normalmente de uma forma positiva, a proteger os genes, exceto contra a exceção e alguns exemplos que vimos que não... Sim, ou queimar pessoas na praça pública, por exemplo, todo este tipo. Ou matar, não é? Matar. Sim, queimar. Ou, Sim. ou seja, o género O suicídio, por exemplo, é uma coisa mais difícil de explicar. Mas partindo do pressuposto que todos nós evoluímos paralelamente no mundo, mais ou menos, porque é que há uma propensão de certos povos para não se libertarem, para não perseguirem tanta liberdade, para gostarem de líderes autoritários, para viverem quase no sistema medieval, e outros que lutam desenfreadamente por uma liberdade cada vez maior? O que é que faz essa diferença? Pois, dizes que não podemos ser tão diferentes assim geneticamente. Bom, às vezes os povos, dependendo do sítio onde estão no planeta, são diferentes geneticamente, certo? Por exemplo, alguns não toleram a lactose, com maior porcentagem, como os asiáticos, nós sim, mesmo para o álcool. Portanto, mesmo assim, pode haver características genéticas que foram selecionadas, às vezes não por serem mais benéficas, mas um bocado ao acaso, porque também existe seleção ao acaso, porque Ou se calhar até associadas a... Pode haver características que estão associadas no mesmo gene, não é? Ou, não sim, sei. às vezes há genes que influenciam várias Tipo, características. exato, se influencia uma coisa, por associação também vai acabar por Exatamente, influenciar e outra. fenómenos de pleiotropia, às vezes nem sequer é isso, mas é dois genes que fazem coisas muito diferentes, mas estão sempre juntinhos, porque estão muito próximos no genoma. Pronto, mas às vezes há características diferentes em populações que não se misturam há muito tempo. E quando tiveram muito tempo sem se misturar, vão ficar com características diferentes. E tal como existe para, por exemplo, a enzima que metaboliza a lactose ou o álcool, também pode existir para uma que tenha efeitos importantes ao nível do comportamento, certo? Portanto, que eu saiba, não há evidência ainda descoberta forte de comportamentos diferentes em zonas diferentes do globo que o sejam por causa de influência genética. Mas não é nada teoricamente impossível, todo. Eu desconfio que haja. Se há para o fígado, também há para o cérebro. Né? Também é obviamente que vai acontecer. Sim, pessoas portanto, povos com uma genética bastante parecida, que em ambientes diferentes depois têm intenções e têm desejos diferentes de como viver em sociedade, sem dúvida. Há povos muito próximos, mesmo dentro da Europa, Sim. vê-se isso. Há povos que só procuram líderes autoritários. Parece que, por mais às vezes fazem uma deriva democratizante, depois rapidamente voltam ao líder autoritário. Mas isso tem a ver com cultura, que não é genética, fora de algo exterior. Pois, já viste que ao falar de sistemas políticos estás a falar de memes. São coisas que evoluíram muito mais rápido, que tal como os genes, surgem de mutações. Pode ter havido não uma... podem procurar uma pessoa que cuide deles em vez de Cuide de quem? procurar o líder autoritário. Podem Sim. estar à procura de uma pessoa Sim. que cuide deles em vez de terem que cuidar deles próprios. Isso pode ser muito mais genético, uma propensão genética a ser mais independente, cuidar de mim próprio, fazer por mim próprio, e outros que Isso pensam pode ter a ver mais é muito com... mais confortável ter alguém que me proteja, que me alimente, que cuide de mim. Que me Isso dê para... tudo. Pois, As pessoas que vivem nesses regimes, por exemplo, no Médio Oriente, elas não têm escolha. Mas na Rússia já tiveram escolha, por exemplo, e voltaram atrás.
já tiveram uma deriva democratizante quando foi da perestroika, avançaram no sentido da democracia e depois eles próprios quiseram retroceder, porque Mas eles foram tiveram voltar. um líder, não é? Perestroika na altura do bolchevismo, não é? Não, na altura do Gorbachev, em que há fim da União Soviética, em que há uma deriva Mas o que nitidamente é que democratizante. aconteceu antes disso? Houve um grande ditador, não é? Que é o Stalin. Mas já, não, depois do Stalin já vieram. Mas eles passaram por um regime político de socialismo, portanto, de tentar abrir para o mundo toda uma cultura, um meio diferente, e depois tiveram um ditador que foi exatamente o contrário do que... Mas eles estão habituados só a ditadores, não estão habituados a mais nada. Mas eu acho que tem a ver com os Bem. regimes políticos, com as alterações genéticas da população. Eu acho que depois há líderes que destroem toda uma evolução. Mas repara, se tu pensares no meme, realmente, como equivalente ao gene, noutra esfera, repara, o gene para se replicar e para se criarem vários genes, foi preciso mutações para criar. Os genes às vezes temos 2 genes que vieram de um gene. Houve ali uma mutação e uma duplicação, pronto, agora temos 2 genes. O próprio gene mudou ao longo do tempo de função por causa de mutações. Se não houvesse mutações, não havia evolução, né? E os memes também surgem um bocado assim, não é? Há uma mutação de uma ideia, ou uma ideia nova, não é? Um conjunto de sub-ideias que vai dar numa ideia, pode ser para um sistema político, e alguém se lembrou, teve que ser sempre uma pessoa no início, não é? E depois aquilo replicou e continuou. Isso pode ter acontecido, por acaso, numa zona do globo e não noutra. Tal como pode ter acontecido no cromossoma 22 e não no número 2. Estás a ver? Portanto, pode ser um fenómeno mesmo estatístico, não é? Se nós estivéssemos já todos multiplicar-nos, a misturar-nos, não é? No globo todo, estamos cada vez mais, mas se já tivéssemos completamente, então a mutação surgia num sítio, em pouco tempo estava no globo inteiro, não é? Mas ainda não estamos nessa fase, portanto vai haver zonas do globo que vão ter memes mais bem espalhados, mais presentes do que outras, não é? Eu sei, vendo assim como um gene, ajuda se calhar a perceber porque é que há esta variedade. Não é necessariamente por causa de ser mais útil ou menos útil. Percebes? Às vezes não, é tal como os genes, é tal como as mutações. Às vezes elas existem simplesmente por deriva genética, é o que se chama. Porque aconteceu por acaso ali e não passou para os outros porque não houve cruzamento. Não é? Aconteceu ali. Pronto. E aí pode desmorecer ou pode aumentar. Geralmente aumenta se tiver vantagens em relação a outras versões do gene. E em determinadas zonas, sei lá, dependendo dos recursos animais e minerais e vegetais que existe, dependendo dos outros memes religiosos, por exemplo, que já lá existem naquela zona, não é? Um novo meme pode florescer, em vez de se extinguir. Mas então a questão é, se pode existir um gene para que determine se a pessoa é psicopata ou sociopata? Sim. Porquê é que não pode haver o gene da liberdade? O que nós... a liberdade, a liberdade, pois... Se calhar é preciso conseguir definir um bocadinho Sim. o que é liberdade, não é? A liberdade não terá um gene associado. O mais provável é que haja até mais do que um gene, mas vários genes associados ou que nos dão predisposição para determinados traços de personalidade, determinada tendência para a cooperação, por exemplo, e daí, portanto, essas pessoas mais provavelmente criam memes pró-cooperação, pró-liberdade. É assim que nós pensamos que as coisas acontecem um bocado. E voltando aqui ao livro, só talvez mais uma vez pelo menos, o Richard Dawkins fala bastante, e já vi também que é uma coisa, né, que está a vir aqui muita conversa, dessa tendência para
para a cooperação versus a competição, ou se quisermos para o altruísmo versus o egoísmo, a psicopatia. Sim, era um bocadinho, por acaso também queria voltar um bocadinho Sim, aí. sim, essa, sim, podes essa introduzir questão. a questão, que é interessante. Não, quer dizer, aí nós também mais uma vez parece assim um bocadinho contraditório, não é? Como é que existem comportamentos de cooperação ou de altruísmo, não é? Que supostamente beneficiam outros em vez do próprio veículo, não é? Dos próprios genes. Portanto, parece ser uma coisa aparentemente contraditória, não é? Como é que isso é explicado aqui pelo Dawkins? Pois, e que infelizmente parece ter a ver com o título que ele deu ao livro, Sim, mas que exatamente. no caso dele nem tem muito a ver. Porque ele com este título do gene egoísta está apenas a dizer como é que nós evoluímos até agora. Foi através de um foco, de um egoísmo inconsciente destas moléculas. Sim, ele até diz que esta designação não tem nada de moral, não é? Exatamente. Por trás, é apenas Exatamente. a forma como que ele encontra para conseguir Uma designar metáfora. Sim, no fundo é isso. Sim. E não podíamos acabar aqui a tertúlia sem focar esse ponto, não é? Claro. Porque ele explica como é que as coisas como é que a natureza evoluiu, a vida evoluiu, e não como é que ela deve ser, ou como ela deve evoluir daqui para a frente. Não é? E voltando àquilo que falámos há bocado, felizmente, penso eu, e tenho a certeza que o Dawkins concorda, nós, Homo sapiens sapiens, temos racionalidade suficiente, criatividade, flexibilidade para utilizando sempre esses traços de personalidade que nos são potenciados pelos genes e que se estiverem em um ambiente propício, né, se não estivermos sempre em guerra, né, podermos então criar os tais memes que ditam formas de vida mais morais. Portanto, e ainda bem que temos essa capacidade, que teve sempre origem em genes, desta forma, mas que nos faz conseguir ser pessoas organismos que melhoraram cada vez mais a sua qualidade de vida e de uma forma moral, não é? Mesmo até indo, até contrariando um bocado o que os genes querem, não é? E isto talvez, para mim, é a ideia mais gira, não é? Que nós continuamos a funcionar graças aos genes e continuamos a fazer muita coisa que eles querem, mas já conseguimos olhar para eles próprios, para os genes e para nós próprios como veículos e pensar na moralidade, não é? Que é uma coisa que até há pouco tempo evolutivo não havia, sequer, não é? Ou pronto, havia de uma forma ainda muito primordial. E voltando à questão sim, no fundo é da moralidade também, mas destes comportamentos cooperativos versus egoístas. Ele passa grande parte do livro a falar sobre isso, acho que é talvez a parte do livro que eu me lembro melhor e que gostei mais. Portanto, ele introduz a ideia que já vinha de Hamilton, William Hamilton e de Haldane, de kinship selection, ou se quisermos, altruísmo familiar. Eu vou-me sacrificar pelas pessoas mais próximas geneticamente de mim, né? Mais facilmente por um filho, ou então porquê? Porque o meu filho porque é mais por um filho do que o meu irmão. Nós temos metade do genoma em média igual, o meu filho e o meu irmão. Mas o meu filho ainda vai viver mais tempo, reproduzir-se mais hipótese de reprodução e, portanto, mais facilmente eu vou sacrificar-me por ele. Pronto, as contas do Hamilton eram assim deste estilo. Ou, por exemplo, sacrificavas a tua vida. Como é que era? Aliás, a pergunta era por um irmão, e eu, bom, não, porque se eu até for da minha idade, eu tenho tanta probabilidade de replicar os meus genes do que o meu irmão. Mas por 2 irmãos já.
porque... aliás, desculpa, não, o contrário. Por 2 irmãos ainda não, mas por 3 já, porque os 3 já têm mais, já têm mais carga genética, porque o irmão só tem metade igual à minha. Pronto, as contas eram assim do estilo e, portanto, a nossa intenção de sacrifício ou de altruísmo, porque o altruísmo pressupõe sempre que há um sacrifício, não é apenas dar um excedente, é um sacrifício. Diminuía quanto mais longe estivesse a outra pessoa. E isto é a kinship selection, portanto, isto existe e todos sentimos na pele. Claro que depois há... eu não sei como é que... Não sei se introdução, Em português, depois não me estou a lembrar. Não é, kinship é related, é familiaridade, não é? Peço desculpa. Sim, descendência, sim, sem dúvida. Onde é que, por exemplo, tens no Japão os samurais que sacrificavam a própria vida e não algo que nem sequer têm genético e não dão algo e isso. Pois, é como os kamikazes, não é? Como a pessoa faz greve de fome. Ou seja, lá está mais uma vez, está aqui uma supremacia cultural do ambiente, algo onde a linguagem opera, embora os genes tenham legal a base para isso. É mais difícil de explicar. Mas o Dawkins também dá umas pistas que podem ajudar a explicar. Sabes? E é uma boa continuação de onde eu estava a querer ir. E a adoção era outro exemplo que eu ia dar. Portanto, a adoção de uma criança que não tem genes meus, não é? Mas que eu passo a tratar como um filho e sacrificar-me como se fosse um filho genético. Temos sempre que nos lembrar, quando tentamos, isto é uma regra genérica, explicar um comportamento nosso em termos das suas bases biológicas, pensar que a vasta maioria de tempo que passou na evolução da nossa espécie, nós não estávamos a viver como estamos hoje. Nós estávamos em tribos de 100, 150 pessoas e andávamos por aí nómadas. E, portanto, se nós sabemos ver, este comportamento era benéfico ou não era, porque é que temos este comportamento agora, com certeza era benéfico, não podemos pensar era benéfico ou não nos dias de hoje. Não houve tempo suficiente para haver seleção natural de comportamentos, não estou a falar dos memes, obviamente, de comportamentos geneticamente ou biologicamente explicados, não é? De uma forma robusta. E então, nesse tipo de meio, era mesmo muito provável que 100, 150 pessoas tivessem uma familiaridade genética alta. Não é? Aplica-se bastante, mais do que agora. Mas, e agora? Pronto, então aí, um sacrifício de uma pessoa, de um samurai, de alguém, pela tribo, podia ter aí uma... Portanto, ele está-se a sacrificar pela sua família, mesmo assim, certo? Ele não se sacrificaria, se calhar, por outra tribo. Seria muito, muito mais difícil. Se pensarmos nos produtores, se calhar eu sacrificar-me mais pelo meu país do que pela Europa. Eu sacrificar-me mais pela Europa do que pela África. Ou pela Ásia, não estou a dizer isto numa situação de qualquer raça, mas é a mesma coisa quando nós vemos uma identidade cultural. Quando nós vemos 5.000 mortes em África. Sim. E passa nas notícias a rodapé. Mas morrem 20 pessoas em Paris e já se vi Charlie e estamos ali todos durante 15 dias a morrer. Mas não sentimos o mesmo quando morrem 1.000 pessoas na África do Sul. Quer dizer, porquê? Por causa da distância? Sim, no fundo é esse tribalismo que nós continuamos a ter ainda muito hardwired no nosso cérebro. Sim. Mesmo assim, nota-se, mesmo dentro, portanto, porque é que, se calhar, existe uma identidade cultural muito mais fechada nos ingleses que os leva a não se identificarem tanto e a saírem mais depressa da Europa, porque é uma ilha, que estão muito interligados, do que nós, europeus, estamos muito mais, sempre nos deslocamos muito mais. É uma ilha que tem uma história, uma cultura de império. E de cruzamento genético também. Muito antiga, que já deve ter ficado anos, essa cultura
Não diria que houve tempo. Não houve tempo. Não, eu tenho muitas críticas, se for preciso, mas... Muitas nações imperialistas. Sim. Não, é só que os genes precisam, pelo menos, de umas dezenas de milhares de anos para... Ou, pelo menos poucas dezenas de milhares de anos para se ver um efeito da evolução, certo? Menos que isso já são memes a ser reproduzidos e espalhados naquela região. Né? Memes são comportamentos de uma população determinados geneticamente, ou não? Os memes não são determinados geneticamente. São só cultural, por um grupo de indivíduos que passa de geração em geração como genes. Sim, claro que são, como são indivíduos, e os indivíduos têm genes, e já percebemos que os genes predispõem para determinados comportamentos, acabam para predispor também para determinadas ideologias, mas em traços muito gerais. O meme em si, construído na sua sofisticação que tem que ter e consciência, não é como fazer uma teia de aranha, não está assim tão próximo do gene. Está ligado ao gene, mas de uma forma muito, muito, muito indireta. E ele, portanto, alguém tem uma ideia, basicamente, e espalha essa ideia. Isso é um meme. Não é? Mas queria só terminar a ideia das tribos. Portanto, nós habituámos o nosso cérebro a lidar dentro de uma tribo com pessoas que tinham uma mais ou menos, ok, mas mais familiaridade genética ou relação genética do que agora nas nossas cidades, não é? E isso levou a certos comportamentos que faziam, que eram mais facilmente explicados naquela altura, naquele contexto, aliás, do que agora. Um samurai sacrificar-se pelo país inteiro. É assim uma coisa... Mas também comportamentos de cooperação, não é? E de altruísmo de uns para os outros. Sim. E este sacrifício já pode ser visto como um comportamento de cooperação, altruísta. Mas não há só também aqui, não sei como é que se traduz, infelizmente, a seleção por descendência, se quisermos. Esta é a mais popular, porque é mais visível também, mais intuitiva para nós. Porque nós realmente olhamos para a nossa família e fazemos mais rapidamente um filho do que um primo, do que uma avó, etc. E do que um estranho. Também há a outra muito importante que o Dawkins fala, que é o altruísmo recíproco, ou reciprocal altruism. E esta também faz muito mais sentido nas tribos do que nos dias de hoje, em que somos todos muito anónimos e não nos conhecemos bem na cidade, nunca cruzamos-nos com alguém, mas provavelmente não vamos ver mais aquela pessoa, dado que são tantas, não é? E que o altruísmo era recíproco, como o nome indica, eu faço-te um favor, tu fazes-me outro favor, não é? Ele até chama isto tit for tat. É a cooperação, mas uma cooperação que não tem necessariamente que ser com familiares. Extravasa a familiaridade genética ou a proximidade genética, okay? É com outros. Mas também só faz sentido se forem outros de uma tribo pequena, porque eu vou encontrar provavelmente esses outra vez, eles vão me retribuir o favor, etc. Também já não faz sentido nas nossas cidades. Agora, mesmo assim, nós somos simpáticos com os outros, em geral, nas cidades. Não somos tanto como se fôssemos com familiares, que já sabemos que vamos encontrar, com familiares ou com amigos, que já sabemos que vamos encontrar outra vez, não é? Mas mesmo assim nós temos também hardwired, temos esta predisposição para nos sacrificarmos mais pelos outros do que seria de esperar, dado que eles não são nem família, nem os vou ver nunca outra vez. E isto vem porque nós montámos este sistema que evoluiu e se aperfeiçoou em tribos pequenas, em que sim encontrávamos, portanto, a outra pessoa que encontrássemos havia grande probabilidade de encontrarmos novamente, ou grande probabilidade dela ser geneticamente relacionada connosco. Portanto, nós trouxemos esses hábitos bastante, nunca vou dizer determinados, mas bastante influenciados pelos nossos genes, foram selecionados ao longo de milhares de anos e ainda trazemos, felizmente, para a nossa convivência. E depois vocês perguntam, então, mas porquê que há depois comportamentos psicopáticos que nós vemos, não é? Ou ditadores. Pois, porque é que há guerra? E
eu aqui estava a explicar porque é que não há. Porque é que mesmo assim, pronto, tendo nós também bastante hardware de uma certa luta pela sobrevivência, não é? Porque os nossos genes puseram ali os veículos a tentar lutar, a tentar procurar alimentos, não é? Se o alimento é escasso, há aquela tendência para ter o alimento para o próprio veículo ou para veículos que nos podem dar favores recíprocos ou têm genes, em grande parte, têm os mesmos genes, iguais, não é? Porque é que mesmo assim não andamos todos assim sempre às turras, não é? Porque é que não pronto, a lei da selva é um grande exagero. Era isso que eu estava a explicar. Mas também temos que explicar porque é que também temos, e eu diria que não é a maior parte das pessoas, acho que concordam comigo, pessoas com comportamentos gravemente egoístas, não é? Psicopáticos, temos as prisões com muitos, não é? 30% da população prisional tem traços já considerados de psicopatia, 30%. Pronto, isso é mais difícil, mas anda aí é mais baixo. 10 não é, depende muito dos instrumentos usados, mas é para aí, é menos de 4%, depois os homens é mais do que nas mulheres. Depende de onde é que se põe o cut-off, o limiar da psicopatia, ok? Mas anda aí, sim, nos muito poucos por cento. Sim, aliás, separando, andaria, aí é mais nos 1, 2%. Não vos consigo dar um número preciso, porque realmente os estudos usam instrumentos diferentes e às vezes não é fácil. Mas, por exemplo, na comunidade de líderes, já é um bocadinho mais, já se aproxima mais dos 5%. Curioso, não é? E novamente, também sempre mais em homens que em mulheres. A empatia que falámos há pouco também é mais, em média, menor nos homens que nas mulheres. Pronto, está tudo relacionado, não é? E o que é que eu ia dizer? Pronto, e temos que explicar porque é que também acontecem esses fenómenos, não é? E o Richard faz um bom trabalho e ele introduz-nos a esta questão que no fundo é psicológica, bastante explicada pela nossa biologia, e em que o nosso comportamento foi durante muito tempo aperfeiçoado pela evolução e oferece-nos uma evidência baseada em jogos de computador. Portanto, na altura ele fala, Axelrod foi um senhor que fez penso que ganhou o concurso ou organizou o concurso, já não me lembro bem, nos anos 70, basicamente eles fizeram muitos bots, vou dizer tipo agentes fictícios, não é? Em que tinham que decidir como interagir com outro bot, então eu vou dizer 100 bots. E agora eu vou dizer, ok, este bot tem um comportamento que é altamente egoísta. Quando encontra o outro, em que tem que fazer só uma de duas decisões, cooperar ou competir, e aqui, por exemplo, aqui o exemplo pode ser o dilema do prisioneiro, que é um dilema social. Basicamente, eu posso maximizar o meu ganho e prejudicar o outro, ou podemos ficar ambos com um compromisso mutuamente, com menos ganho, mas ambos com o mesmo. Estão a perceber? Portanto, mais cooperativo. Portanto, o concurso foi, vocês, geeks da informática, pensem em bots e agora vamos ver qual é o bot que ganha mais pontos através das interações. Portanto, eles vão interagindo uns com os outros, os bots, vão acumulando pontos nessa interação, o ponto é o tal ganho que eu falei, portanto, ou eu ganho mais e faço o outro não ganhar nada, ou então ganhamos os dois menos, e vamos ver qual é o bot que ganha mais pontos. E agora vocês podem pensar, será que foi aquele que foi mais egoísta? Portanto, escolheu sempre competir, portanto, ficar sempre a ganhar mais e o outro menos. Uma coisa importante, é como nas tribos, os bots voltavam-se a encontrar novamente. Portanto,
têm memória uns dos outros, Pois. isso é importante. E depois havia bots que eram sempre cooperativos, sempre boas pessoas, quer os outros já tivessem dado uma facada nas costas ou não, na última interação. Depois havia uns que eram 2 vezes cooperativos e à terceira não eram, com o mesmo bot, tinham esta regra. Depois sim, havia uns que eram cooperativos à primeira vez, sempre, mas depois imitavam sempre o que aquele bot tinha feito da última vez. Portanto, se ele tinha sido mauzinho, ele era mauzinho, se tinha sido bom, ele era bonzinho. Já vos dei aqui vários exemplos. Qual é que vocês acham que eram os bots que acabavam com mais pontos? Portanto, quem ganhou o concurso? Devia ser os cooperativos, não é? Sempre cooperativos? Pois, pode não ser sempre. Quanto número é que há e o que é que acontece às gerações? E é uma questão de lógica, acho eu, não é? Então, Acho que é uma questão de lógica. Tens de saber com o que é que estás a lidar. tens que O saber. número deles são cooperativos, os que não são, esse tipo de coisas. Exato. Havia um de cada estilo. Havia para aí uns. Eles eram 100, não era? Eu acho que eles eram 100 bots, exato, e cada um tinha uma estratégia. Eu dei-vos para aí 5 estratégias. É como uma peça de programadores, se houver demasiados programadores, se não houver demasiados juristas, eventualmente há Sim, tem um bocado a ver com isso. Um bocado. Mas qual é a estratégia? Ou seja, No fundo, qual é a melhor estratégia? qual é a não estratégia que dá mais pontos? E que vos vou dar outra pista. É a estratégia que depois o Dawkins, ele faz muito bem esta transição deste jogo, que é um bocado uma representação muito quantitativa e geek do que se passa na natureza. Na natureza seria qual é a estratégia mais evolutivamente estável, que é um conceito que ele traz também muito interessante. Uma estratégia evolutivamente estável é aquela que que fica, que se espalha bastante e que é estável, ou seja, não é facilmente substituída por outra estratégia. Portanto, uma destas 5 estratégias que eu vos falei vai ser a que depois na natureza foi visto, através de várias peças de evidência, que é a estratégia evolutivamente estável para o dilema social geral, que é vou competir ou vou cooperar com aquela pessoa. E esta estratégia, para ser estável, tem que ser bastante imune ao eventual... às outras estratégias. Que existam. Às outras estratégias que existam. Mas não é sempre cooperativo. É ser cooperativo ao limite. Por aí. Os bots têm conhecimento da estratégia do outro antes de... Não. Só tem conhecimento às interações que foram tendo com o outro. Então não será aquele que se adapta? Ou seja, aquele que é cooperativo ao início, mas depois se vai adaptando? É esse mesmo. É esse mesmo. É cooperar até ao limite. É isso. Cooperar fazer 2 vezes e depois a terceira já não cooperar. Sim, não é essa. Essa era uma das estratégias, mas não é essa. Mas é mais a que foi dita. Que é, que eu disse lá no meio das 5, né, que é, à primeira, o bot dava o benefício da dúvida. Portanto, à primeira, ele ia sempre ser cooperativo. Com um bot estranho. Quando eu digo à primeira, é com um bot estranho, não é? Que ele não conhecia. Vai ser cooperativo. Depois dessa primeira interação com esse bot, vai sempre fazer o que ele fez. Portanto, se na próxima interação... uma coisa, eles interagem e decidem ao mesmo tempo, não dá para combinar. Portanto, na próxima interação, se o outro bot foi mauzinho, ele vai ser mauzinho na seguinte. Se ele for bonzinho, vai ser bonzinho na seguinte. E se ele voltar a ser mauzinho, vai ser mauzinho na seguinte. Portanto, ele... Rapidamente. Portanto, ele não guarda rancor, ele não guarda rancor, porque pode passar... Eu sei que foste mais altruísta, não é? Pode ser passado de bom a mau, mas ele não guarda rancor histórico, não é? Mas retalia a última coisa. E esta é a estratégia evolutivamente mais estável, comparado com as outras. E agora podemos pensar, ok, numa população, imaginemos, eu até dá o exemplo, podemos imaginar já numa população de humanos, porque é aí que vamos chegar com a nossa discussão, mas ele dá exemplo... sim, pronto, uma população de organismos, quaisquer que sejam. Portanto, essa estratégia vai defender cada organismo de um que ele chama depois falcões.
que são os falcões, são os que são os egoístas, são os psicopatas. Pronto. Vai-nos defender de psicopatas, não é? Porque se eles começarem a tenho uma dúvida, que a interação seguinte é com o mesmo bot que foi com ele ou com um novo bot? as duas coisas, pode ser com o mesmo ou pode ser com outro. Ok, se ele interagia com o bot de forma... era bom. Esse bot com quem ele interagiu era mau. No bot a seguir com quem ele vai interagir não sendo o mesmo, ele vai ser mau. É isso? Com o bot a seguir, ele vai começar do início. Vai ser bom outra vez. Ok, só quando apanhasse o bot que foi mau com ele, ok. Exatamente. Não tinha percebido. Que é como nós fazemos, não é? Ok. Portanto, é uma estratégia resistente a psicopatas. A repetição do bot é que ele imitava a atitude do bot com a primeira interação. Sim, ele imita sempre aquilo que o mesmo bot fez O mesmo antes. bot, é isso, Sim. E então, é resistente a psicopatas porquê? Porque eu posso ser bonzinho, se o outro depois é mau comigo, eu vou ser mau com ele. Portanto, o psicopata não ganha assim tanto, não é? Não vai, ganha só a primeira vez. E, portanto, é impossível, o que o Richard conclui depois, é que é impossível que a Sermos estratégia sempre maus. evolutivamente estável não é seja bom. de sermos sempre maus. Portanto, pode haver um mau ali, que tem um gene psicopata, ou um gene psicopata, ou que, whatever, seja muito mau, igual o ditador autoritário, o amigo traidor, né, o CEO maléfico, assim, mas ele não vai muito longe, desde que a estratégia da maior parte da população seja este tit for tat com início cooperativo. Este agora cada um de nós pode ir pensar sobre isto para casa, mas eu acho que, ao ler o livro, eu fiquei convencida de que na população é isso que temos em traços gerais, na população humana. E pronto, e da mesma forma, só para acabar de explicar, o que ele chama o comportamento ou estratégia de dove, de pombinho, não é? Que é sempre, vou cooperar sempre com toda a gente, não é? Porque eu acho que é o melhor. Essa é facilmente evadida pelos falcões, por uma estratégia psicopata. Percebem, não é? Porque se eu nunca vou castigar quem é psicopata, o psicopata já vai se multiplicar e vai ganhar mais pontos. Foi o que aconteceu nestes jogos de computador. Portanto, e por isso é que a estratégia de cooperar sempre não ganhou. Portanto, a estratégia do tit for tat com o início cooperativo é aquela que ganha mais. E depois há umas pequenas adaptações, e se gostarem mesmo deste assunto, aconselho-vos a verem um site, é tipo um site em que a gente pode jogar e manipular aqui umas variáveis, para ver o que acontece, que é o trust.net. Trust, porque isto tem um bocado a ver com trust. Mas só para terminar, nomeadamente neste site, eles fazem uma variável, consideram uma variável que nós podemos mudar, que é muito interessante, que é, e se há falhas na comunicação? Sim. Já é uma coisa mais sofisticada. Depois já podemos pensar se nós temos a capacidade de perceber, não é? De e a perceber empatia os sinais, aí é muito importante, não é? De Sim. ler bem o outro, exatamente, e por isso é que a empatia é uma coisa muito bem selecionada. Alguns têm sempre melhor que outros, como todos os traços, mas muito, muito importante em todo o nosso dia-a-dia, que é entender o outro, prever o outro, perceber se ele nos está a mentir ou não. Nós tomamos isto como adquirido, mas é super importante e em outros tempos é capaz de ter sido ainda mais fatal, não é? Se íamos mesmo ser atacados ou não. Mas então, esta é um bocadinho a ideia do telefone estragado. E se eu tive uma interação com outro e eu percepcionei que ele foi mau comigo. Mas se o ruído é grande, imaginem que está muito barulho. Ok? Ou se o telefone está estragado, se as condições ali não são muito boas, o que é que eu faço? Dou uma segunda oportunidade, volto a ser bom com aquela pessoa ou parto já para ser má? E depois vê-se que, nomeadamente neste site, o Dawkins já não fez este tipo de variações, mas neste site dá para ver que o ideal é dar algum benefício da dúvida também. Permitir, já não me lembro, é capaz de ser uma vez, portanto, permitir um bocadinho de tolerância. Não infinita, mas um bocadinho. E pronto, eu achei extraordinário como passando estes jogos matemáticos e isolando estas variáveis,
conseguimos explicar o que se passa na natureza e mesmo na nossa espécie, não é? Que é aquela com quem nós temos mais experiência. Estamos mesmo a acabar. Então, será também a explicação para os bonobos resolverem tudo? Pensa-se que sim, sim. Eles são muito mais cooperativos do que os chimpanzés. Embora os chimpanzés também tenham comportamentos de bonding e de interajuda, Mas são mais agressivos por vezes. mas pronto, sim, em percentagem são mais agressivos. E os bonobos têm muito mais sexo uns com os outros, muito mais festinhas, mais Os problemas são resolvidos dessa forma. muito mais catanços. Sim, é verdade. Vão ser mais resolvidos assim. Portanto, em termos de percentagem de toque e de bonding behavior e por consequência de libertação de oxitocina, os bonobos estão à frente. Ok. Até à frente de nós. Sim, pois, é verdade. Podemos trabalhar nisso. Então, se calhar vamos ficar aqui com esta onda, não é, da Paz oxitocina, e que é uma amor, coisa exato. positiva. E vou agradecer-vos por terem estado aqui, por terem colocado as vossas questões. Muito Agradecer interessante. também Obrigada. muito à Diana Prata por ter estado connosco. Obrigada e espero que continue a fazer um ótimo trabalho neste domínio. Espero que sim, é Sim. um prazer vir aqui. Obrigada também. Obrigada por terem vindo. Vamos continuar com estas tertúlias. Vamos, em princípio, em janeiro teremos nova tertúlia sobre um tema de ciência provavelmente completamente diferente. Portanto, continuem a visitar aqui a biblioteca, podem seguir-nos nas redes sociais e podem sempre entrar em contacto connosco para ir sabendo aquilo que vai acontecendo. Está bem? Obrigada a todos e se tiverem a oportunidade de ler o livro, aproveitem porque acho que pode ser muito interessante também. Está bem? Obrigada. Obrigada.